Todos acharam? Olha, eu vi um amém forte aí, esse foi poderoso. A palavra de Deus diz assim: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me presta é feita só de regras, ensinada por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo, com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, e a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Feche seus olhos. Pai, estamos na tua casa nessa noite, Deus. Deus, quando nós entramos aqui e nos reunimos nesse templo, temos desenvolvido, meu Pai, a nossa fé, porque é através dela que nós cremos no teu agir sobrenatural neste lugar. É através da fé, Senhor, que contemplamos a tua presença inegável neste templo, porque nós invocamos, Senhor, o teu nome aqui neste lugar. Nós nos reunimos em teu nome, meu Pai. Mas, Deus, nós não queremos apenas fazer uma reunião litúrgica, não queremos apenas, meu Pai, ter um momento aqui de compartilharmos algum texto, de ouvirmos algumas músicas, mas queremos, Senhor, verdadeiramente entrar nessa dimensão espiritual, onde o teu Espírito habita. Queremos, Senhor, que a dimensão do céu, a dimensão do teu reino, ela se manifeste, Senhor, neste lugar. Nós precisamos, Senhor, que o teu Espírito Santo, ele passeie no nosso meio, que ele tenha liberdade, Senhor, para curar, para salvar, para libertar, para tratar de corações feridos, Senhor, para tratar, Senhor, de angústias, de depressão, meu Pai, para tratar e repreender espíritos de suicídio. Deus, precisamos, meu Pai, que o Senhor esteja neste lugar e precisamos que o Senhor haja neste lugar. O culto é para o Senhor, a reunião é para o Senhor. Ah, Deus, se nós pudéssemos ficar aqui sentados, apenas vendo o teu agir, se pudéssemos, Senhor, ficar parados, apenas vendo, meu Pai, como o teu Espírito se move e age e se manifesta no nosso meio. Mas aprove ao Senhor que o teu Espírito, ele usa pessoas neste lugar. Aprove ao Senhor que o teu Espírito, ele enche vasos neste lugar. E assim, Senhor, é que o teu Espírito fala através das músicas. É assim que o teu Espírito fala através da tua palavra. Teu Espírito fala através de um sorriso da pessoa que recebe os visitantes ali na porta. Teu Espírito se manifesta através de um abraço neste lugar. Mas Deus, ainda que seja da forma mais simples, meu Pai, ou da que o Senhor quiser, mas queremos, Senhor, que o Senhor continue se manifestando. Queremos que o Senhor continue fazendo algo novo neste lugar. Nós não vamos nos conformar, Senhor, em estarmos em um culto, se a tua presença não estiver aqui manifesta. Nós não vamos nos contentar em estar em um ambiente que se diz espiritual, se alguém a entrar pelaquela porta não compreender que tem um espírito agindo dentro dessa casa, que tem um espírito manifesto aqui dentro, que tem um espírito enchendo o crente nesse lugar, que tem um espírito destampando o vaso nesse lugar. Meu Pai, repreende essa incredulidade infeliz nessa noite, em nome de Jesus. Ah, Deus, abre a visão dos cegos, Senhor, espirituais nessa noite. Porque às vezes, meu Pai, parece que estamos lidando com a parede de gelo, Senhor. Porque a estrutura está bonita, porque as coisas estão bem arrumadas, estão bem organizadas, mas no íntimo, Senhor, falta a compreensão da necessidade da tua presença, que nós somos pobres, miseráveis e que precisamos, Senhor, de ti. Abre, Senhor, a visão da tua casa, a visão da tua igreja, e de fato, Senhor, esse lugar aqui seja um lugar de manifestação do teu Espírito, seja um lugar do teu agir, seja um lugar de testemunho de que Jesus vive. Revela a tua palavra nessa noite, Pai. Revela a tua palavra nessa noite.
em nome de Jesus. Queridos, quando nós lemos esse texto do profeta Isaías, algo muito sério, algo muito forte da parte de Deus tem que bradar no nosso coração. Porque ao longo do tempo na nossa caminhada com Deus, podemos começar a desempenhar um cristianismo mecânico. Podemos colocar a nossa vida cristã em um piloto automático, de forma que sabemos as regras para fazer parte de uma igreja, de forma que sabemos o que convém e o que não convém para um crente, porque já aprendemos isso. Eu já aprendi como eu preciso me vestir para que alguém me identifique e me julgue como um crente. Eu já aprendi as palavras, os jargões evangélicos. Eu falo vaso, eu falo varão, eu falo varoa. Eu aprendi. Eu aprendi os dias que tem culto na igreja. Eu aprendi o horário que eu tenho que chegar, como eu devo me portar, o que os crentes fazem quando eles entram em um templo. Eu já aprendi. E pode ser, irmãos, que nós estejamos correndo um risco muito sério, porque nós cumprimos as liturgias, porque nós cumprimos as programações da igreja, porque nós nos comportamos como crentes, falamos como crentes, mas nos esquecemos o propósito de sermos crentes. Por que é que eu sou crente? Por que é que me chamam de crente? Às vezes, irmãos, vamos seguindo a vida em um piloto automático e vamos fazendo coisas e não nos damos conta do porquê fazemos essas coisas. E aí é onde mora o problema, como eu disse a vocês. Porque quando eu faço algo e eu não compreendo o porquê desse algo que eu faço, isso começa a se tornar um fardo para mim. Começa a se tornar um peso. Porque a minha mente, ela vai me dizer que eu não preciso fazer coisas que são desnecessárias. Eu não preciso me submeter a rituais e a procedimentos se eu não entendo o porquê deles. Tem uma história que se conta, não sei se é verdade ou não, mas o exemplo é muito pertinente para você entender nessa noite. Diz que uma mulher se casou e todas as vezes que ela ia aprontar um peixe, ia fritar o peixe, ela tinha que cortar a cabeça e um palmo do rabo. E aí, aquilo um dia incomodou o marido dela. Ele perguntou qual é o propósito de você ter que jogar essa parte fora. A cabecinha do peixe frita tem uma partezinha crocante ali que eu gosto. O rabinho do peixe frito ali também tem uma gordurinha boa. Por que é que você joga isso fora? E aquela mulher foi ligar para a mãe dela, porque ela disse que fazia daquele jeito, porque aprendeu com a mãe assim. Aí a mãe disse a ela que fazia daquele jeito, porque naquele tempo ela só tinha panela pequena em casa e não dava o peixe todo na frigideira. Então ela tinha que cortar um pedaço da cabeça e um pedaço do rabo para fritar o peixe inteiro. E ela não sabia mais por quê, só sabia que ela continuava repetindo aquele comportamento. Irmãos, preste atenção. Desde que o povo de Deus, e a Bíblia nos diz que as coisas que aconteceram com esse povo, elas são exemplos para nós, de forma que nós temos que olhar para a Bíblia, ver a história daquele povo e dizer: Deus separou um povo para viver antes de Cristo, para nos mostrar exatamente como é o relacionamento de um povo com Deus, para que eu aprenda como é que eu devo me relacionar com Deus. Aquele povo está lá como exemplo. Se eu quero saber como é que funciona um relacionamento com Deus, está na Bíblia a história de cabo a rabo de um povo, para você ver como é o comportamento de um povo e o comportamento de Deus para com o seu povo. Está lá. Eu tenho que aprender com eles. A Bíblia diz que o povo sai da terra do Egito. E esse povo que sai da terra do Egito vivenciou milagres extraordinários. Coisas que eles nunca sonharam em ver na vida. Viram o mar se abrir. Viram as pragas que aconteceram dentro do Egito. Como Deus protegia o seu povo e punia os egípcios por toda a maldade que eles fizeram. Eles viram quando os inimigos mais fortes do que eles,
sucumbiram no caminho, até que chega o momento de entrar na terra prometida. Ali a Bíblia diz que já se levantou uma segunda geração. Uma geração que já nasceu no deserto. Uma geração que já nasceu na igreja, que já nasceu na escola, não nasceu no Egito, não conheceu a vida no Egito, não conheceu a escravidão do Egito. Já nasceu na igreja, segunda geração, filhos de pais crentes, que já vieram para o culto porque o pai e a mãe trouxe. E essa segunda geração agora vai viver vitórias que seus pais foram incapazes de viver pela incredulidade, porque ainda tinham uma raiz presa no Egito, ainda tinham um pedaço do coração preso lá no Egito. E aí quando viu o tamanho da batalha, quando viu o tamanho do gigante, disse: meu irmão, não vai dar para a gente entrar, vamos voltar para o Egito. Porque eles nasceram no Egito, saíram do Egito, mas uma parte do Egito ainda estava presa no coração deles. Então eles não puderam viver grandes vitórias, porque eles ainda tinham algum traço lá de Egito nele. Aí vem a segunda geração que nasceu no deserto, nasceu no meio do fogo, nasceu no meio da manifestação de Deus, nasceu no meio da provisão de dia e de noite de Deus, nasceu vivendo milagres. Aí essa geração agora vai conquistar, essa geração vai arrebentar com tudo, vai entrar na terra, vai destruir gigante. Só que essa geração poderosa, que não conheceu o Egito, se esqueceu de que precisava preparar a geração seguinte, para que o que acontecia no Egito não acontecesse dentro da sua casa. E a Bíblia diz que se levanta agora uma geração pior do que o Egito, porque a Bíblia diz que o que esse povo veio a fazer depois, Deus diz que foi pior do que as nações que estavam diante deles. E por quê, irmãos? Porque deixaram de fazer sacrifícios? Foi esse o pecado? Porque destruíram o templo de Deus? Porque deixaram de frequentar os cultos? Não, irmãos, o problema não era esse. O problema era exatamente o que eu estou dizendo a vocês. Esse povo não tinha mais conhecimento, eles apenas repetiam os rituais religiosos que seus pais lhe ensinaram. Nessa festa é festa da Páscoa. Então como é que celebra a Páscoa? A gente traz um cordeiro, mata o cordeiro, come pão asmo, come erva amarga e por aí vai. E essa festa do tabernáculo, a gente cumpre a festa do tabernáculo. E a oferta é um carneiro de um ano. Não, a gente já sabe a ordem do culto, a gente já sabe a liturgia do culto, a gente cumpre os procedimentos da religião. Mas quando termina o procedimento da religião, a gente não vê nada demais em também ter um contato com Baal. A gente não vê problema nenhum em se misturar com as nações vizinhas. Todo mundo é amigo, todo mundo é gente boa, está todo mundo bem. Nós temos Deus, eles têm Baal e a gente celebra junto. Porque eles não entendiam qual era o propósito da santificação. Eles não entendiam qual era o propósito de ter que se abster daquelas práticas espirituais. Eram práticas espirituais. Por que eu tenho que deixar de fazer isso? Por que tanta regra, tanta chatice? Eu não já estou cumprindo tudo que a religião manda? Eu não já venho para os cultos? Não frequento o templo? Não trago meu sacrifício? Esse negócio de não pode, irmãos, vira um fardo, vira algo pesado, vira algo que eu não compreendo. Então, aí eu vou me chocar agora com o que Jesus disse. Por que eu estou carregando um fardo pesado, se Jesus disse que pesado era o fardo que estava no mundo? E quando eu aceitei a Ele, Ele trocou o meu fardo pesado por um fardo leve. Aonde é que eu estou errando nessa história, que tem agora um novo fardo me aprisionando? Por que é que vir para a igreja para mim se torna um peso? Se me chamar para ir para uma pizzaria, eu vou e fico até 11 horas da noite, meia-noite, bato papo, tomo Coca-Cola. Mas se tiver que vir para o culto, irmãos, dá sono. Se tiver que vir para o culto, cansa. Se tiver que vir para o culto, eu tenho que levantar me arrastando.
lutando contra mim mesmo para pegar uma roupa no guarda-roupa, e parece que o jogo vai passar toda vez na hora da igreja, e parece que na hora que eu vou sair, anuncia que vai passar uma reportagem especial no Fantástico, aí eu já venho para a igreja olhando o relógio, esperando o pastor dar o amém, para eu correr, para não perder a reportagem especial do Fantástico. Aqui, irmãos, há uma crítica muito dura da parte de Deus. Deus diz que o povo não deixou de se aproximar dele. Preste atenção a isso. A gente sempre julga quem está da porta para fora. A gente sempre julga alguém que está em um bar. A gente sempre julga alguém que está vivendo na imoralidade sexual. Sempre julga. Só que o julgamento de Deus aqui era para pessoas que estavam próximas dele. Não era para pessoas distantes, não. A crítica aqui era para a igreja daquele tempo. E qual era essa crítica? Vocês estão próximos. Não disse que vocês estão distantes. Não disse que vocês deixaram de cantar músicas nos cultos. Existe uma honra com os lábios, está aqui. Não disse que vocês deixaram de ouvir as pregações. Tem música, tem honra com os lábios, tem reunião, tem aproximação. Mas o mais importante vocês estão negligenciando, que é o propósito de tudo isso. É como se você fizesse uma festa de aniversário para alguém, irmãos, e não convidasse o aniversariante. Você já pensou? Você chega na festa de aniversário, tem o buffet da melhor estirpe ali, camarão encapotado, frito na tapioca. Já pensou? Frito na hora ainda, na hora. Passando ali todo tipo de iguarias, de doces, de salgados, o que você imaginar. Um bolo de 10 metros de altura que o homem teve que botar uma escada para confeitar o bolo. Cadeiras acolchoadas, taças de cristal. E todo mundo comendo e bebendo e curtindo a festa. Até que alguém para no meio daquela festa e pergunta: e cadê o aniversariante? O problema não está na estrutura que você organizou. O problema não está no conceito da festa. O problema está na honra, que é o propósito principal da festa. A acusação é que esse povo faziam essas reuniões, mas as reuniões não eram mais para Deus. Eles usavam o nome de Deus, mas era para si mesmos. O templo deixou de ser um lugar de reunião para encontrar Deus, para ser um local de orgulho. Passou a ser um local de orgulho, para que as outras nações vissem a grandeza do templo e não a grandeza do Deus do templo. Isso é um perigo muito grande, irmãos, que eu corro, você corre, nós corremos. Porque vamos nos apegando às estruturas. Vamos nos confiando que se eu estiver vestido com uma roupa bonita, vão me deixar entrar na festa. Que eu tenho a minha cadeira, o meu convite. Eu recebi o meu convite para aquela festa, eu entrei. Estou na mesa, comendo e me deleitando de tudo que tem naquela festa, que em tese é do dono da festa. Eu fiz tudo com o dinheiro do dono da festa, não foi com o meu dinheiro. Mas o dono da festa não foi convidado para a festa. O povo tinha honra nos lábios, tinha adoração. A Bíblia diz: tem adoração, me prestam adoração. Mas isso tudo são regras ensinadas por homens. Ah, irmãos, se você fosse o aniversariante que pagou a festa toda, soube que todo mundo comeu na sua festa e você não foi convidado, o que é que você faria? Qual sentimento você teria? O que eu acho brilhante é porque Deus, Ele sempre procura o povo para trazer uma mensagem de esperança. A resposta de Deus é que Ele iria fazer mais uma vez. Uma vez mais, vou deixar esse povo atônito, com maravilhas, com
mais maravilhas, Deus promete aqui, irmãos, trazer um renovo ao seu povo, uma manifestação nova no meio do seu povo, coisas que eles ainda não tinham vistos, como se Deus dissesse: eu vou chamar a atenção para vocês verem que eu estou aqui, porque vocês se esqueceram de mim, vocês estão preocupados com a vida de vocês, com o dia a dia de vocês, estão se esquecendo que quando vocês me buscam de verdade, de coração, sou eu quem faço as coisas acontecerem. Porque se eu não edificar a casa, você pode trabalhar de dia, de noite, pode fazer o que você quiser, vai ser em vão. Se você está preocupado em ter segurança, em ter paz, você vai correr para um lado, você pode procurar uma casa num condomínio fechado, cheio de segurança, armada até os dentes, mas a paz não vem de fora, a paz vem de dentro. Se eu não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se eu não vigiar a cidade, em vão trabalham os sentinelas. E a gente se esquece dessas coisas. A gente se esquece do nosso relacionamento pessoal com Deus, individual com Deus. Quando eu me reúno nessa festa, só faz sentido eu estar nessa festa se eu conheço o aniversariante. Quantas vezes, irmãos, a gente já foi convidado para um aniversário que a gente não sabe que é o aniversariante? A gente vai para a festa só para comer, irmãos. É verdade ou é mentira? É verdade. Olha, meu irmão, estou indo para o aniversário aí, bora, está comigo, bora, e você vai. Não há nenhum sentimento no seu coração. Você não está ali para honrar ninguém, para prestar homenagem a ninguém. E é interessante que no tempo que nós estamos vivendo, eu quero agora que você tenha uma atenção maior nisso, para que você se desperte nisso, porque no tempo que nós estamos vivendo, o exemplo que eu lhe dei não foi à toa. Veja que as próprias festas do mundo, elas estão diminuindo cada vez mais. As pessoas estão se tornando tão individualistas, que hoje as suas festas se resumem a elas mesmas. Elas mesmas se dão grandes presentes. Antes, o que nós fazíamos? Nós pegávamos o dinheiro e fazíamos uma grande festa para os nossos convidados. E os nossos convidados, para nos honrar na nossa festa, traziam bons presentes. Eu não sei quem foi que quebrou a banca primeiro. Se foi alguém que fez uma festa furada, ou se foi alguém que trouxe o presente do Paraguai, não sei. Quem quebrou a banca aí primeiro? Mas eu sei que o ciclo se quebrou. E ninguém mais hoje faz festas pensando em honrar os seus convidados, investindo caro para prestigiar seus convidados. E os convidados, por sua vez, também já não querem mais investir caro para comprar um bom presente, para honrar as pessoas que investiram para ali fazer uma festa. É um ciclo. Hoje é seu aniversário, é meu aniversário. O que eu vou fazer? Eu vou chamar minha mulher, meus filhos e vou para um restaurante caro, me dar o meu próprio presente, porque eu não vou confiar mais em ninguém. Irmãos, eu estou falando de sociedade, é isso aí. A sociedade hoje é isso aí. Número de festas cada vez mais diminui. A suntuosidade das festas cada vez mais diminui. Hoje é um bolinho. É um bolinho na minha casa. Quando não é isso, a gente vai se reunir numa pizzaria para o meu aniversário, mas cada um paga a sua conta. Essa bateu na veia, viu? Essa revelação aqui veio do Espírito. Essa parece que pegou na veia. O problema, irmãos, agora preste atenção, é que se nós estamos inseridos na sociedade, nós não podemos achar que não estamos com risco de nos contaminar com isso. E o problema é que vamos trazendo isso também para dentro da igreja. Vamos agir assim com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de aliança. Um relacionamento de aliança é um relacionamento de troca.
Eu estava refletindo, irmãos, e isso tem me incomodado. Como pessoas que servem a outros deuses, eles creem no poder da oferta. Eu não estou mandando você dar dinheiro na igreja não, em nome de Jesus. Ainda bem que já passou o ofertório. Mas como elas creem que elas vão fazer uma oferta e que vai ter resposta para a sua oferta. E nós às vezes entramos na eu aqui, não é você não, sou eu. Eu estou pregando nessa noite para mim mesmo. Se você quiser pegar alguma coisa para você, pegue. Porque esse texto eu recebi de uma pessoa. Então, tenho liberdade para lhe dizer. Alguém me mandou esse texto. E eu estava no meio de uma meditação em cima disso. Quando eu li o texto, parece que a palavra pulou no meu olho. Eu estou pregando para mim mesmo. Que aproveitar para você também, você segura. Mas eu estou pregando para mim. Eu corro o risco, irmãos, de estar me relacionando com Deus de uma forma automática, porque eu já sei qual é a liturgia do culto. Eu tenho trabalhado com Paulo, a gente tem conversado muito, a gente tem buscado a Deus para trazer para as pessoas que ministram no altar uma visão de que o que é que você está fazendo quando você está cantando aqui. Aí eu vim trazer a minha oferta a Deus. Tudo bem. E onde é que está esse Deus que está recebendo a sua oferta? Como é que Ele responde a sua oferta? Será que se fosse no tempo de Caim e Abel, você estava preparado para o desafio que acontecia? Porque a gente só lembra de Elias. Mas no tempo de Caim e Abel, eles botavam a oferta lá e Deus tinha que responder com fogo. E o fogo veio e queimou de um aroma suave. O sacrifício para eu não matar a pessoa errada, de Abel. Eu sempre me confundo, eu já matei esse cara errado umas 2 vezes. Sangue de Jesus. Deus respondeu com fogo, irmãos. Você já pensou se você tivesse que botar a sua oferta aqui e ficar todo mundo aqui parado esperando para ver se Deus ia responder? Porque, escute o que eu estou lhe dizendo, se eu não vier entregar minha oferta a Deus com essa fé de que vai ter uma resposta, eu estou lhe falando a verdade, fique com o seu dinheiro, irmãos. É muita ousadia para alguém dizer isso, mas eu não estou lhe falando com base na minha palavra, eu estou falando pelo texto que a gente está lendo aqui, porque ele está dizendo que você pode estar fazendo sacrifício em vão, que Deus não está recebendo. Sem fé é impossível. Então o que é impossível é que não tem margem de erro do Ibope aqui não, irmãos. É impossível agradar a Deus. Eu venho trazer a minha oferta no altar com qual propósito? Eu venho cantar na igreja. Para quê? Por que eu canto? Porque as pessoas gostam de me ouvir cantar. Elas batem palma, elas cantam comigo, elas se emocionam. Que bom, você fez um bom show. Mas Deus não recebeu isso aí. Caim fez um negócio lá arrumado, bonito. Trouxe fruta. Trouxe um negócio muito bom. Só que em vez do sacrifício ser agradável, não sei que bagunça foi que fez lá, que endoidou tudo e Deus se aborreceu com o sacrifício dele. Ao invés de ser alguma coisa boa, a resposta do sacrifício ainda foi uma tribulação. Aí ele se revolta, porque ele fez um sacrifício, ele trouxe algo para dar a Deus, só que Deus disse que não estava recebendo o sacrifício dele, porque ele não estava fazendo bem. Lá na frente, você vai ver o escritor dos Hebreus dizer que que Abel apresentou o sacrifício com fé, que ele tinha certeza, ele tinha convicção de que o que ele estava apresentando ia ser para Deus. Então, se Deus ia receber, meu irmão, se Deus vai receber, eu tenho que levar algo bom para Deus. E eu quero que você esqueça dinheiro nessa noite. Eu estou falando da sua vida. Porque a primeira coisa que a gente entregou a Deus, e a gente diz isso, e a gente confessa isso, e foi isso que eu comecei lhe perguntando, por que é que você é crente? O que significa crer em Deus? É feito um apelo na igreja, todo final de culto, quando eu não me esqueço, lhe perguntando se você quer entregar a sua vida a Jesus. Você aceita entregar a sua vida? Por que eu tenho que entregar a minha vida a Jesus? Porque pela fé
você compreendeu que a sua vida, ela estava destinada à morte. E que a única forma de você salvar a sua vida da morte é se você entregar ela a Jesus. Porque quando você entrega a sua vida a Ele, para viver agora uma vida que agrade a Ele, uma vida para que Ele tenha prazer na sua vida, Ele lhe dá a vida dele, que Ele já entregou na cruz do Calvário. Não é uma coisa, não é um cheque pré-datado, não. Me dê sua vida, que lá no final dos séculos, no último dia eu lhe dou a minha. Não. Ele disse, olha, eu já dei a minha, está lá atrás. Se você me der a sua, a minha que eu já dei, passa a ser sua. Aí você me dá a sua vida mortal, e eu lhe dou a minha vida imortal. Você me dá a sua vida que me levou à morte, e eu vou lhe dar a minha vida, que vai lhe levar para o céu. Esse é um trabalho, irmãos, que só a fé faz. Isso aí é agora onde ele vai dizer, não é compreendido por sabedoria de sábios, nem por inteligência dos inteligentes. Mas às vezes a gente está numa igreja como essa, num culto como esse, e a gente ouve essa palavra como se fosse mais uma palavra no meio de tantas outras palavras. O que esse povo não sabia é que o profeta Isaías estava profetizando que o culto deles estava sendo inútil, que a vida deles não tinha mais comunhão íntima com Deus. Não é porque eles deixaram de ir para a igreja, não é porque eles deixaram de fazer sacrifícios, não é porque eles deixaram de cantar, mas é porque no coração deles não tinha mais paixão por Deus. Não tinha mais ninguém que entrasse no culto e dissesse, eu não me contento em sentar nessa cadeira aqui, se eu não tiver a convicção de que o Espírito de Deus está presente nesse lugar. Não tinha mais ninguém assim. As pessoas se contentavam em entrar e sair da igreja, guardava sua roupa de crente no guarda-roupa, para no culto seguinte tirar de novo e vir para a igreja. Aí alguém que pode estar sentado pode dizer, esse pastor vai abrir uma janela no céu e ele vai subir porque ele é o santo. Não, irmãos, deixa eu lhe contar algo. Eu estava ouvindo a pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, que tem tudo a ver com esse tema. E eu vou lhe trazer duas situações, uma para lhe contextualizar e a outra para lhe dizer especificamente o que foi que ele lhe disse. Esse texto do profeta Isaías, olhe como a sequência das coisas vão. Não perca aqui agora comigo. Eu lhe disse que muitas vezes estamos na igreja e ouvimos uma pregação dessa e achamos que pode ser mais uma, como foi muitas outras. Só que eles não sabiam que, pelo fato deles estarem valorizando mais o templo do que a Deus, mais a religião do que o fervor a Deus, eles tinham mais orgulho das suas posições espirituais, dos seus cargos na igreja, do que do seu relacionamento íntimo com Deus. Deus já estava preparando a destruição do templo. A ameaça, há quem diga que esse texto foi escrito de forma contextualizada com a ameaça de Senaqueribe. E você sabe essa história. Mas logo pouco tempo depois, a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor marchou contra o reino de Judá, invadiu aquela cidade e destruiu o templo e levou todos os objetos de ouro, que eram objetos de orgulho de dentro da casa de Deus, levou para o seu templo profano. Deus permitiu. Mas não era o templo de Deus? Não era a igreja? Era. Só que Deus não estava dentro do templo. O culto não era mais para Deus. Então Deus não tinha mais parte no templo. Eles ouviram essa palavra. Eles ouviram essa mensagem. Mas não deram a atenção que deveria. E o templo foi destruído. Eu não quero que você perca agora a conexão. Você sabe quem citou esse texto? Quem citou esse texto agora foi Jesus. Se você olhar agora entre o tempo de Isaías e o tempo de Jesus, aproximadamente 700 anos entre um e outro, você vai ver a história que o Império Babilônico destruiu o templo. Depois Deus usa Neemias, sacerdote Esdras, e eles voltam para reconstruir o templo. 700 anos depois, Jesus chega naquela cidade. E qual era o problema? Exatamente o mesmo. Vão-se templos, reconstrói-se templos, mas a
A raiz do mal continua lá. Os mestres da lei chegam lá e perguntam: vem cá, Jesus, por que é que seus discípulos comem sem lavar as mãos? Jesus cita o texto do profeta Isaías: vocês me honram com os lábios, fazem processos de adoração, se aproximam de mim com a boca, mas no coração estão longe de mim. Isso Jesus estava falando. E houve um episódio que os seus próprios discípulos, ao entrar em Jerusalém, e olha que os discípulos, a maior parte dos íntimos dele, não eram da capital Jerusalém, era de uma cidade do interior. E quando chegam na capital, eles mostram a Jesus a grandeza do templo, achando que Jesus ia se impressionar com a estrutura do templo. Mas Jesus diz que não ficaria daquele templo mais pedra sobre pedra, porque agora eles não se contentaram só em colocar Deus para fora do templo, como ainda crucificaram o seu filho do lado de fora da cidade como marginal. E Jesus falou isso através de uma parábola. Um dono de uma vinha arrendou a uns trabalhadores e mandou que um fosse pegar os seus frutos, e eles bateram naquele servo, espancaram e mandaram embora. E ele mandou outro, e se referindo aos profetas, se referindo a Isaías. Até que o dono da vinha insistindo, porque ele tinha anseio, ele queria de alguma forma que aquelas pessoas reconhecessem pelo menos que ele era o dono da vinha, que eles estavam ali trabalhando naquela vinha, estavam desfrutando da proteção da muralha da vinha, da torre que tinha naquela propriedade, estavam desfrutando dos frutos, mas aquilo tinha um dono. Ele não estava exigindo mais do que já lhe era de direito. E depois de mandar os servos, e os servos não serem atendidos, ele diz: eu vou mandar o meu filho, pode ser que eles respeitem o meu filho. E agora, naquele segundo templo, o próprio Deus entra em pessoa andando no templo. Ele entra no templo, mas a presença dele não era mais bem-vinda no templo, porque ele começou a denunciar o comércio que estava sendo feito dentro do templo, os escândalos que estavam acontecendo dentro do templo, as coisas ocultas que estavam acontecendo na vida das pessoas que estavam ali, que se diziam mestres da lei, que conheciam a Bíblia de cor, mas quando estavam no oculto, nos seus lugares escondidos, aonde ninguém lhes via, eles estavam já acostumados com o pecado, e aquilo não lhe doía nem um pouco a consciência. É daqui que surge a palavra hipócrita. A gente usa essa palavra, mas às vezes não sabe a origem dela. Mas a palavra hipócrita, se você pudesse usar um sinônimo na nossa língua, melhor seria ator. É um ator, um hipócrita é um ator. É alguém que não tem relacionamento nenhum com Deus, mas que na sua apresentação pública, ele se veste de um personagem. E age como o personagem deve agir. E fala como o personagem deve agir. Mas quando ele está sozinho, ele não se importa nem um pouco de fazer tudo o que desagrada aquele que ele diz que é o seu Senhor. E como eu lhe disse, eu ouvi uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele estava falando que o Espírito de Deus direcionou cartas a todas as igrejas. E a gente se surpreende, porque tem igreja que o Espírito diz: você tem fama de que está vivo, mas está morto. Mas tem alguém aí dentro que ainda guardou o meu nome. Tem alguém aí dentro que ainda pode ressuscitar aí esse corpo morto. Tem outras igrejas que ele diz: rapaz, você está fraco, mas eu sei que eu estou colocando diante de você uma força, uma porta aberta, você vai vencer. Tem igrejas que ele diz que tem doutrina de Jezabel, outras que ele vai dizer que tem tem doutrina de Nicolaitas. Mas a pior igreja de todas, irmãos, não era a igreja que tinha problema com doutrina, não era a igreja que tinha problema com falsas doutrinas. A pior igreja de todas não era a igreja que tinha problema com pecado dentro da igreja. A pior igreja que tinha era a que achava que estava mais certa.
era que achava que estava mais rica. Aquela igreja, Jesus diz: vocês perderam o fogo do Espírito Santo. Vocês estão esfriando. Mas também não decide logo esfriar de vez. Antes você dissesse logo: eu quero ser mundano, eu quero ser um ímpio. Porque talvez, se você reconhecesse que você virou pecador de novo, eu pudesse lhe convencer a voltar para o caminho. Mas você fica em uma zona mista. Não é frio e nem quente. Não tem um elogio a essa igreja. Não tem um sinal de vida mais dentro dessa igreja. Mas era um templo bonito, como foi o templo de Salomão. Mas era um templo suntuoso, como foi o templo de Jesus. A igreja de Laodiceia. Você está rica, prosperou, cresceu muito o seu templo. As pessoas que passam do lado de fora dizem: que igreja grande, que igreja bonita, com milhões de membros, que poder tem essa igreja? E Jesus disse: aos meus olhos você está pobre, cega e nua. Não é problema com doutrina. Talvez na igreja de Laodiceia tivéssemos grandes mestres oradores da palavra. Talvez na igreja de Laodiceia tivéssemos uma liturgia impecável e um zelo pela doutrina da palavra. Só tinha um problema na igreja de Laodiceia. Eles tinham deixado Jesus do lado de fora. Fizeram uma festa e não chamaram aniversariante. Ele diz: eu estou do lado de fora aqui, ó. Eu ainda estou me humilhando, batendo, para ver se vocês deixam eu entrar. Já era para eu ter ido embora, mas eu ainda estou aqui, mandando uma carta mais uma vez. A carta é o meu toque-toque, dizendo: eis que estou à porta e bato. Assim como quando o profeta Isaías profetizou naquele tempo e usou essa palavra: vocês me adoram com os lábios, o coração está longe de mim. Veio Nabucodonosor e destruiu o templo. Quando Jesus usou essa palavra sobre o templo, 70 anos depois, Tito, amante do Império Romano, invade Jerusalém e destrói o templo, e não fica pedra sobre pedra. João mandou uma carta à igreja de Laodiceia, dizendo que era a última oportunidade que Jesus estava dando para que eles abrissem a porta para ele entrar de novo na igreja. E aquele pastor disse que aquela igreja ele foi visitar e aquela igreja já não existe mais. Eles não ouviram a palavra de Deus. Há um propósito, irmãos, para estarmos aqui nessa noite. Não importa se a sua vida tem pecado. Nenhuma igreja daquela foi achada 100% sem problema nenhum. A única que não estava com problema com pecado, com problema, é porque estava debaixo de perseguição terrível. Porque debaixo da perseguição terrível, irmãos, só permanece mesmo quem tem compromisso verdadeiro com Deus. Se você soubesse que para chegar aqui na igreja você ia ter que passar por uma faixa de Gaza, no meio de tiro, e a polícia ainda podia entrar aqui e lhe prender, eu queria ver quantos crentes a gente ia ter nesse culto. Se você soubesse que a sua vida está em risco para você entrar na igreja, eu queria ver quantos crentes a gente teria nesse culto. E eu não preciso dizer muita coisa, porque a gente passou por um processo bem parecido recentemente. E o nosso senso de autopreservação, o nosso sentimento de salvar a nossa vida, ele muitas vezes vai falar mais alto. E eu não critico ninguém por isso. Isso não é uma crítica a você. É só apenas para você entender que existem realidades que você desconhece hoje. Estamos pregando hoje essa palavra, mas eu tenho insistido, não sabemos até quando vamos poder falar de Jesus abertamente, não sabemos. Se 2 templos foram destruídos e uma igreja foi perseguida, a igreja que ficava ali naquela região da Ásia, o Império Romano, um louco chamado Nero,
assume o comando do império. E Nero tocou fogo em Roma. Foi um incêndio que durou 7 noites e 6 dias, a cidade inteira pegando fogo, destruiu bairros inteiros. Só os bairros dos cristãos não pegaram fogo. Foi que Nero disse? Quem incendiou a cidade foram os cristãos. Os melhores historiadores vão dizer que faltou madeira em Roma para se crucificar cristão. Faltou madeira. Durante a noite, a cidade passou a ser iluminada com os corpos de cristãos pegando fogo. Você sabe o que é isso? Você já viveu alguma coisa parecida com isso? Você não sabe. Eu não sei até onde eu estou disposto a ir para manter a minha fé. Não sei, irmãos, não sei. Pedro saiu da reunião com Jesus e disse: eu estou pronto para ir com o Senhor até a morte. Era a fé de Pedro. E quando o soldado puxa a espada, Pedro, é agora mesmo, eu vou reavidar aqui, o pau vai comer e vou morrer com Jesus aqui. Eu disse que ia morrer, vou cumprir o que eu disse. Jesus chega e diz: ei, meu filho, guarda esse negócio dessa espada aí. Aí Pedro guarda a espada e fica sem entender nada. Eu disse que ia morrer com ele, eu estou mentindo? Eu não disse que eu ia morrer, não estou aqui. Veio um exército inteiro, a guarda toda aí da sinagoga, e eu sozinho aqui, meu irmão, ia dar conta aqui, ia cair na batalha, mas eu ia quebrar o pau também. Pelo menos uma orelha eu já tinha ganhado. Aí Jesus diz: ei, não vou liberar unção nenhuma agora de guerra, não. Não, agora, você está pensando o quê? Que eu ia usar o poder agora para miraculosamente a gente aqui se transformar agora nos ninjas e derrubar todo mundo? Não, irmãos. É isso que a gente esperaria como crente. É isso que a gente esperaria de Jesus. É o normal, é o natural. É isso que a gente esperaria. Agora Deus vai manifestar o seu poder e vai livrar a igreja dessa tribulação de uma forma aqui sobrenatural. Anjos com espada de fogo vão cair aqui agora e você vai ver esses ímpios pulando aí parecendo umas cabras e vai derrotar todo mundo. Era isso que a gente queria que acontecesse. A gente ora nesse sentido, a gente espera isso. Aí chega uma hora que Jesus diz: agora é hora de se entregar. Não, peraí, Jesus, como é? Não é para lutar, é para se entregar. Não vai vir socorro do céu. Não vai vir anjo para ajudar em nada aqui. Agora é hora de se render e aceitar a condenação como malfeitor. Aí Pedro diz: até neste instante a minha fé dava para chegar. Daqui para frente já não dá mais. Irmãos, Pedro foi avisado. Jesus disse a ele que ia acontecer. A gente ouve as palavras de Deus, ouvimos as pregações, mas ouvimos e já estamos às vezes com o ouvido já cansado. Já ouvi tantas vezes que Jesus vai voltar. Já ouvi tantas vezes essa história. Já ouvi tantos pastores falar que a gente precisa de avivamento. Já fui até para um congresso uma vez no antigo Balbininho, que eu chorei, caí no chão e não deu em nada até hoje. Mas uma hora chega, irmãos. Uma hora vem. E a gente não sabe qual é o dia e nem a hora. E nesse processo, podemos nos acostumar com a liturgia de um culto. Podemos nos acostumar em fazer parte de uma religião. E a gente começa a olhar tanto para a nossa vida. Começa a olhar tanto para os nossos problemas. Começa a olhar tanto para os nossos afazeres, para as nossas dificuldades, que a gente entra nessa casa e tudo que a gente tem é a expectativa só que Jesus resolva o nosso problema. É só que Ele ajude no nosso trabalho. Que Ele mande um anjo varrer aquele chefe que está nos perseguindo. Que Ele faça um milagre na nossa conta bancária para poder pagar os juros do hipercard. A gente só consegue pensar nisso. E a gente se esquece desse momento de intimidade que a gente precisa ter com Ele no culto. A gente se esquece, irmãos, que Ele não está esperando que nós sejamos pessoas perfeitas. Assim como as igrejas, elas não eram perfeitas. Mas não era porque a igreja não era perfeita que Ele deixou de mandar uma carta para ela. Não é porque você
comete pecados que Deus vai deixar de falar com você. Não é porque você erra que Jesus vai deixar de mandar uma mensagem de conserto para você. Tem pessoas que estão vivendo na prática do pecado. O problema não é você pecar, irmãos. O problema é você se acostumar com o pecado como se isso fosse uma coisa normal. O problema é você se acostumar com isso e começar a criar agora teses bíblicas para defender o seu erro. Seus discípulos comem sem lavar a mão. Jesus olha para o povo e disse: isso já aconteceu lá atrás. Estou vendo a mesma história aqui de novo. Pois vocês estão preocupados porque meus discípulos não lavam a mão, e vocês criaram uma tese bíblica para desonrar os pais de vocês. Vocês escondem o dinheiro dos seus pais, diz que virou oferta agora a Deus. Vocês consagraram tudo que é de vocês ao templo, e agora vocês não podem ajudar mais os pais de vocês. Vocês estão criando teoria bíblica para sustentar o pecado, e olha que pecado, desonrar o pai e a mãe. E estão preocupados porque o discípulo não está lavando a mão. A gente precisa entender, irmãos, que a única força nesse mundo que vai nos ajudar a vencer o pecado é exatamente a presença de Deus. Talvez se eu pudesse fazer uma lista aqui dos meus, eu ia querer ver quantas pedradas eu ia tomar aqui nessa noite, se eu estivesse só. Mas talvez se a presença de Deus estivesse aqui comigo, e vocês soubessem dos meus pecados, mas o Espírito também revelasse no coração de vocês o que vocês têm, talvez fosse a noite da gente jogar as nossas pedras no chão, deixarmos de estar procurando bodes expiatórios para nos sentirmos mais confortáveis, porque nos conforta saber que tem uma mulher que é mais pecadora do que a gente, nos conforta saber que tem pessoas vivendo em um estado de pecado pior do que o nosso. É como se isso nos justificasse. Mas o que Deus quer não é nos condenar. Até a igreja que botou ele para fora, ele mandou um toque-toque na porta pelo lado de fora. Eu sei que vocês não me querem aí dentro. Vocês já têm tudo. Se tornaram ricos, poderosos, uma igreja grande, que é agora uma política e uma eleição para os cargos, uma briga interna para ver quem vai ocupar cada carteira dessa da igreja. Mas eu estou aqui do lado de fora esperando alguém me convidar para a minha festa. Isso se refere à igreja, irmãos, e se refere à nossa vida. Às vezes saímos daqui da igreja e tocamos a nossa vida durante a semana inteira com Jesus fora dela, com Jesus fora do nosso coração. Fazemos e desfazemos negócios e não consultamos a Deus. Entramos e saímos de emprego e não consultamos a Deus. Entramos e saímos de relacionamentos e não consultamos a Deus. Fazemos plano no nosso coração e saímos igual uns loucos para fazer aquilo acontecer de qualquer forma. E não perguntamos se é da vontade de Deus. Mas quando chega no culto, a gente quer cantar uma música bonita, quer levantar a mão e fechar o olho, entrar em um mistério. Ô irmãos, como é bom quando a presença de Deus aqui está assim. Quando Ele traz aquela alegria para a gente. Tem culto que se a gente pudesse não acabava mais. A palavra de hoje parece que demorou tanto e eu só tenho meia hora falando. Tem dias que eu passo uma hora pregando aqui e vocês não ficam tão cansados assim. Eu hoje não vou nem levar o culto até 8 horas. Porque é assim. Vai ter dias que o Espírito ele vai trazer uma palavra de alegria. Ele vai trazer uma manifestação, ele vai trazer cura neste lugar. Ele vai trazer libertação nesse lugar. Mas tem dias que ele vai trazer uma palavra dizendo: ei, eu quero que você entre aqui ansiando pela minha presença. Eu quero que você entre aqui nessa casa, não é desejando ver quem está aqui na frente cantando, não é desejando saber quem é que vai trazer. Eu quero que você entre para ver a manifestação da minha presença neste lugar. Eu quero que você venha trazendo alguma coisa de mim para as pessoas que também entram nesse lugar. Porque não é o ar-condicionado que vai
trazer uma mensagem de Deus. Não é a caixa de som que vai trazer uma mensagem de Deus. Mas será que verdadeiramente nós já entregamos os nossos corpos para Deus nos usar? A esse ponto. A igreja estava lá toda problemática, toda cheia de doutrina, mas Jesus disse: olha, mas tem remédio. Eu sou o remédio, eu sou a cura. Você tem suas falhas, você tem seus defeitos, mas é a minha presença que vai trabalhar na sua vida. É a minha presença que vai trazer cura. Mas tinha uma igreja que não tinha problema nem com pecado. Rica, poderosa, cheia de orgulho, mas estava tocando a religião no automático. E já não fazia mais questão da presença de Deus. Entenda, irmãos? Eu não quero defender aqui que a gente vai ter uma igreja mais santa do que qualquer outra. Se você for ver a igreja de Corinto, você vê ali, tem palavra daquela que a gente prega para ímpio. A igreja que tinha manifestação de todos os dons espirituais ali dentro. Ao ponto de Paulo dizer: olha, meu irmão, na hora que for fazer o culto, embora organizar o negócio, porque está cura no meio de profecia e está uma agonia. Vamos organizar o culto, que é muita manifestação do poder. Daqui a pouco você vai ver Paulo falar da doutrina que estava faltando na igreja. Tinha gente vivendo. Irmãos, vai ter, a igreja sempre vai ter alguém que fica doente. É normal, dentro do corpo. Mas quando você está sendo ministrado pela palavra, é a palavra que vai bater naquele ponto ali que você precisa e vai lhe curar. É em Deus que você vai achar forças para vencer um pecado que está lhe escravizando. E você sabe que se fosse revelado no meio da igreja nessa noite, o seu pecado, você sabe que as pessoas virariam as costas para você. Elas lhe condenariam. Elas lhe condenariam. Mas Deus não está aqui nessa noite para lhe condenar. Ele está aqui para lhe trazer uma mensagem de esperança. Não importa nessa noite qual é o seu pecado. Não porque você vai continuar com ele, mas você na luta contra o pecado, você vence o pecado, não é se revoltando contra o pecado, é buscando a Deus. Porque quando você se aproxima dele, ele vai enchendo você. Ele vai enchendo você. E aí você vai buscando mais, e ele vai lhe dando mais. E aí você vai querendo mais. Até o ponto de você entender que a sua carne já não tem mais força para lhe dominar, porque você está cheio do Espírito. Mas tem gente que começa pelo Espírito e termina pela carne, porque vai negligenciando o Espírito, vai negligenciando aquele estado que ele teve um dia. Não entende, irmãos, que a gente sempre vai ser uma panela furada, que se você parar, ela vai esvaziando sozinha. Você tem que estar sempre se enchendo, sempre se renovando. Ah, meu irmão, um dia você precisava ver o que aconteceu lá em casa. Eu estava orando, o céu se abriu, e aí, meu irmão, eu recebi uma unção, que eu toquei nas paredes, meu irmão, parecia que as paredes iam pegar fogo. Fui no meio da rua, e aí expulsei demônio de uma vizinha, pulei um muro de salto mortal, e aí fiz uma pregação, 50 pessoas aceitaram Jesus, e aí, meu irmão, ali se formou uma igreja, e 10 mil almas se converteram, e aí, depois disso, a gente foi evangelizar na África, ganhamos metade dos africanos para Jesus. Oh, glória! Tem quanto tempo isso, irmão? Tem uns 20 anos. E o azeite da sua lâmpada de lá para cá está como? Porque para a chama continuar acesa, precisa de mais combustível. As experiências do passado, elas são importantes. Elas fortalecem a sua fé. Elas lhe levam a vencer obstáculos maiores. Mas é a sua decisão diária que vai determinar onde você vai chegar. Você não pode comprar um carro, encher o tanque de combustível e achar que vai rodar com ele o tempo inteiro. Tem um preço para você continuar rodando com ele. Tem um custo. E às vezes você vai ter que parar o que você está fazendo. Vai ter que parar as suas prioridades. Vai ter dias que você vai estar atrasado, vai. Vai ter dias que você vai perder um compromisso, vai.
Mas você entende que mais importante do que continuar na pista é entrar em um posto para reabastecer. Porque carro sem combustível não serve para nada. Crente sem combustível, irmão, só fica dando trabalho no meio da igreja. Alguém tendo que empurrar ele para um lado, empurrar ele para o outro, porque está ocupando o lugar de alguém que quer às vezes alguma coisa. Está servindo às vezes de pedra de tropeço para quem está entrando dentro da igreja. Esse pastor é maluco. É maluco quem disse isso foi Jesus. Ele disse, quem comigo não ajunta fica sentado sem fazer nada. Meu irmão, ou você está trabalhando para o reino de Deus, ou me perdoe, foi Jesus que disse, ou você está trabalhando para o reino das trevas. Não tem meio termo. Ou ajunta, ou espalha. Se você está aqui dentro e não está juntando, irmão, me perdoe nessa noite, mas é a verdade. Se você não estiver juntando, você está espalhando. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Mas eu tenho certeza que essa igreja tomou uma decisão firme. Nós não vamos nos contentar em nos reunirmos de forma litúrgica, em termos templos bonitos, coisas que impressionam a sabedoria dos homens, o conhecimento dos homens, mas se não tiver a presença de Deus, porque se a gente tiver a presença de Deus, nada mais nos importa. Fique de pé nessa noite, irmãos. Eu queria que nesse momento você compreendesse a dimensão espiritual que está aqui nesse ambiente. Eu quero que você feche o seu olho nessa noite. Nós gostamos muito de pedir às pessoas para orarem pelas nossas vidas, mas eu quero lhe dizer com precisão nessa noite que o Espírito de Deus ele está aqui nesse lugar. Essa noite é uma noite de renovo, é uma noite de reavivamento. E eu quero que você se dirija a Deus, mas não com a visão mais daquele Deus que está distante daqui, que tem um trono que está lá em cima a milhões de quilômetros, não. Eu quero que você compreenda que Ele está, se você fechar o olho, que você compreenda que Ele está na sua frente. Tem um Espírito aqui nesse lugar nessa noite. E esse é o momento que Ele está lhe revelando qual é o nível da intimidade do relacionamento que você está tendo com Ele. Como é a sua vida espiritual com Ele. O quanto durante a sua semana você caminha com Ele. Quantas vezes durante a sua semana você se lembra dEle. Você que tem tido problemas com pecados, irmãos, entenda, nessa noite não é noite de condenação, mas é noite de você clamar esse Espírito que está aí na sua frente, para que lhe dê forças, lhe ajude a vencer esse mal. Não se envergonhe do seu pecado diante dele, porque não adianta vergonha. Remorso só leva à forca. A palavra é outra, chama-se arrependimento. O arrependimento é você entender que você não pode continuar mais nesse caminho. É você entender que esse caminho do pecado, uma hora ou outra, ele vai lhe levar à morte. Pode estar sendo bom. Eu não estou lhe criticando, não estou dizendo que você é uma pessoa do demônio, não. Eu estou lhe dizendo que você é um filho de Deus, que Ele conhece as fraquezas da sua carne, conhece. Que às vezes você facilita, você se acha forte, e se permite estar em situações de vulnerabilidade, e o pecado acontece. No momento parece ser bom, mas logo que passa você é assaltado agora por Satanás. É isso que eu quero trazer agora à sua memória. Eu quero que você pense depois como ele rouba a sua paz, como ele rouba a sua integridade, como depois ele lhe rouba o direito de levantar os seus olhos a Deus, como você se sente sujo depois do pecado. E quando você peca, ele é o primeiro a vir diante de você, lhe acusar do seu próprio pecado. Ele lhe incita, lhe leva ao pecado. E depois que você peca, ele vem para lhe acusar.
para roubar a sua paz. Não adianta, irmãos. Não adianta a gente viver se enganando. Não vai adiantar. Você vai esconder seu pecado do pastor. Você vai esconder seu pecado da igreja. Você vai esconder o pecado do seu líder. Mas Deus está no céu. Não dá para esconder de Deus. Por mais que você se convença que não, no fundo do seu íntimo, você está agora com a consciência culpada. E só há um remédio para a consciência culpada. É confessar o pecado diante de Deus. É você dizer a Ele mesmo que você pecou mesmo. Que você sabia o que você estava fazendo. Você sabia que era errado. Você sabia. Mas mesmo assim você cedeu. Não adianta, irmãos, estar clamando a presença do Espírito de Deus se a gente não quiser levar uma vida de acordo com o Espírito de Deus. Não adianta. Vai ser um trabalho em vão. A gente vai fazer um culto bonito. A gente vai cantar aqui cheio de técnica, cheio de harmonia, com os melhores instrumentos. Mas vai ser só uma música. A proposta é outra. Ainda que falte tudo, ainda que falte estrutura, mas não pode faltar a luz do Espírito Santo. E essa noite o Espírito Santo está querendo trabalhar no seu coração. Quem sabe Ele não está falando com você nessa noite: eis que estou à porta e bato. E às vezes você está resistindo, porque você está com vergonha de que alguém desconfie. Você pode dizer a Deus: Deus, eu não me conformo com essa natureza pecaminosa. Deus, eu não me conformo com esse pecado. Deus, Ele tem me atormentado já há muitos anos. Eu tenho vivido com esse pecado secreto já há muito tempo. Minha mãe não sabe, meu líder não sabe. Eu tenho inventado desculpas para disfarçar o meu problema. Mas eu não tenho tido paz no meu coração. Desde o dia em que eu tenho cometido esse pecado, eu não tenho mais prazer de entrar na igreja. Entro aqui forçado, porque na verdade eu não quero me encontrar com Deus, porque pesa. Ei, escute, seja sincero com Deus, porque Ele vai remover a sua culpa e você vai sair pelaquela porta com alegria de novo no seu coração. Se havia esperança para aquelas igrejas que estavam com o espírito de Jezabel, espírito de prostituição, por que Deus vai rejeitar você nessa noite? Se você é a igreja dele nessa noite aqui nesse lugar. Você é a igreja de Deus. A igreja é você. Nós somos a igreja de Deus. E Deus está querendo nessa noite trazer uma cura. Cura nos sentimentos, cura nas emoções. Libertação de pecados. Não deixe passar essa oportunidade não, irmão. Se lance mesmo aos pés de Deus. Não deixe passar. Pecado tem nome, irmãos. Não adianta você ficar dizendo: ah, Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Ah, Deus, o Senhor conhece minha vida. Não, irmãos, dê nome ao pecado. Diga a Deus o que você fez. Diga especificamente o que você fez. E diga a Ele que você não quer mais fazer isso. Que você já tentou uma vez, já tentou 2 vezes, mas quando você está nessa circunstância, você não consegue se controlar mais. Você já foi vencido por esse pecado. Eu vejo uma graça salvadora de Deus muito grande aqui nessa noite.
Mas preste atenção que tem algo muito forte ainda aqui a ser liberado. É a última coisa, eu vou encerrar. Quando você olha para você mesmo e que você não vê nenhum pecado, e que você acha que você está bom demais, eu vou lhe chamar mais atenção do que quem está vivendo em prostituição. A palavra para você vai ser mais dura nessa noite, para alguém que confessou aqui, que Deus me mostrou, eu não vou dizer nada a ninguém, Deus me mostrou aqui pessoas nessa noite confessando aqui pecado de prostituição. Eu sei quem foi, não vou dizer, eu sei quem foi. Mas para você que olhou para você nessa noite e não viu nada, eu vou lhe dizer, tome cuidado, porque pode ser que você esteja cego espiritualmente. Tome cuidado, tome cuidado, porque eu não conheço um que se deparou com a presença do Espírito Santo de Deus e se justificou diante dele dizendo: Senhor, eu sou santo. Não conheço um. Você vai ver grandes homens de Deus na Bíblia. Todas as vezes que o Espírito de Deus se manifestou diante deles, foi: Senhor, tem misericórdia de mim que eu vou morrer porque sou pecador. Tem misericórdia de mim porque eu sou homem de lábios impuros, porque vivo no meio de povo de impuros lábios. Mas se você está como a igreja de Laodiceia, já pronto para ser arrebatado porque você não tem pecado, talvez você não faça parte mais da igreja de Deus. Você seja só um corpo, frequentando uma igreja. Mas ei, deixa eu lhe dizer também, ainda tem mais um último toque-toque aqui para você. Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Comece a olhar agora para você de verdade. E se você não consegue mais distinguir os seus erros, se você não consegue mais ver as suas deficiências, peça a Deus nessa noite que lhe revele aonde você tem errado, aonde você tem sido negligente, aonde você não tem amado o seu próximo como a você mesmo, aonde você tem sido egoísta, aonde você tem roubado de Deus. Nenhum processo de avivamento, irmãos, começa sem que antes haja uma limpeza dentro da casa. Nenhum processo de avivamento começa sem que antes haja uma profunda convicção de pecado. E eu vejo nessa noite o Espírito trazendo aqui uma convicção muito forte, um fogo refinando aqui essa igreja nessa noite, purificando essa igreja nessa noite, sarando feridas nessa noite. Pessoas que entraram nessa igreja aqui nessa noite, que só continuam vindo para a igreja, às vezes porque o cônjuge vem. Escute isso. Tem gente que só não largou a igreja. Não estou falando de Jesus não, que Jesus já largou há muito tempo. Eu estou falando de vir para a igreja. Só não deixou de vir para a igreja porque o cônjuge traz. Porque se o cônjuge não trouxesse, já tinha largado a igreja. A minha oração nessa noite é para que o Espírito nesse momento reacenda a chama no seu coração. Lhe lembre, preste atenção, ouça. Pelo poder do nome de Jesus, ouça nessa noite, em nome de Jesus, que o Espírito lhe lembre do primeiro encontro que você teve com Jesus, de como você sentiu pela primeira vez a presença de Jesus, e como isso naquela época foi decisivo na sua vida, a vida que você levava antes como era. Você sabe que eu estou falando com você, você sabe, a vida que você levava, era para você já estar morto. A vida que você levava, já era para você estar morto. E quando você teve um encontro com Jesus, naquela noite você teve paz. Você dormiu naquela noite porque você teve paz. E a sua vida começou a mudar. Mas a gente se acostuma com a mudança. A gente vive o nível da graça. E nos esquecemos do nosso primeiro amor. Nos esquecemos do nosso compromisso, da nossa aliança com Jesus.
E nessa noite eu vim aqui, pelo poder do Espírito de Deus, em nome de Jesus, lhe lembrar qual é o propósito de você ser crente. Qual é o propósito de você servir a Jesus. Qual foi o propósito de você ter entregado a sua vida a Deus. Para que você saia daquela porta hoje. Mas você vai sair daqui dizendo a Ele de novo, que você quer Ele no centro da sua vida. Que você quer Ele no centro do seu coração. E o seu dia amanhã já vai ser um dia diferente, voltado a se lembrar dEle, na hora de se acordar, na hora de se comer, na hora de dormir. É vivendo agora uma vida diária, de devoção a esse Espírito, servindo a esse Espírito. Você tem que servir ao Espírito de Deus, você tem que servir a Deus. Você tem que entender como é o que se relaciona com esse Espírito. Crendo na presença dEle na sua vida.